Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, talvez até de madrugada para alguns, né? Mas esse é o nosso vídeo de resumo da aula de ontem, da aula de segunda-feira, 9 de agosto. Então, a gente vai abordar aqui nesse vídeo alguns dos temas que a gente deu em aula. A aula ficou um pouco truncada, né, por conta de alguns problemas com a tecnologia que a gente já está resolvendo. Então, acredito que a nossa próxima aula vai ser mais tranquila em relação a isso, mas a gente vai dar esse resumão aqui, mais ou menos, dos assuntos que foram abordados ali na aula de segunda-feira, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente começou foi trabalhando alguns conceitos básicos, né? Provavelmente quando esse vídeo chegar até você, os slides já vão estar lá também no grupo do WhatsApp da disciplina, então você vai poder acompanhar junto com esses slides. Então, são 4 slides que tratam da historiografia das reformas religiosas da Europa moderna, que é o tema do nosso texto também, o texto que a gente está trabalhando, que é o artigo do professor Rodrigo Bentes Monteiro, professor da USP. Tá? Então a gente vai primeiro delimitar alguns conceitos importantes para que você, ao ler o texto, o compreenda plenamente. Às vezes a gente, por não estar acostumado a alguns jargões acadêmicos, a alguns termos que dizem respeito especificamente àquela disciplina, a gente lê determinado texto e não consegue compreendê-lo plenamente. Então, o primeiro conceito que eu queria que a gente compreendesse é o conceito de história e de historiografia, a distinção entre história e historiografia. Para a história, para definir o que é história, a gente se utiliza do conceito clássico, da definição clássica do historiador Mark Bloch, que ele diz que a história é a disciplina que estuda as ações do homem dentro do tempo. Ou seja, a história ela é construída por seres humanos. A história só existe porque há seres humanos, seres pensantes, que se movimentam, que se articulam dentro de uma determinada linha cronológica, dentro de um determinado recorte geográfico. Então, a história, a melhor definição é essa: é a disciplina que estuda as ações do homem dentro do tempo. Agora, qual a diferença de história para historiografia? Porque a historiografia não é a mesma coisa que história, né? A historiografia é o conjunto de pesquisas produzidas por uma pessoa, por uma instituição, a respeito, em torno de um determinado assunto. Então, quando a gente fala historiografia das reformas na Europa, a gente está falando que a gente vai ler um texto que vai falar sobre o que se produziu, né? Quais foram os debates historiográficos, porque historiadores têm pontos de vista diferentes. Então, quais foram os debates historiográficos que se produziram em torno deste evento chamado Reforma Protestante? Então, qual é a visão dos historiadores franceses, qual é a visão dos historiadores ingleses, qual é a visão dos historiadores alemães? Mesmo dentro desses recortes nacionais, você tem visões diferentes, né? Você tem o Jean Delumeau que vai ler esse evento de uma forma, você tem o Philippe Arrier que vai ler esse evento de outra forma. Na Itália, você tem os historiadores ali da microhistória que vão ler esse evento também de formas diferentes. Então, há formas diferentes de olhar para um mesmo evento, né? Quando a gente estuda história, a gente precisa ter essa gama de pontos de vista para a gente ter uma interpretação mais holística do assunto, né? Uma interpretação mais global, mais plural sobre um determinado assunto. Então, num resumo bem superficial, história é o que se conta. E historiografia é a forma como contamos isso, né? As diferentes formas em que podemos narrar um mesmo evento. Isso acontece o tempo inteiro, né? Acontece alguma coisa aí no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, e aí vem um vizinho e conta de um jeito, vem outro vizinho e conta de outro jeito, vem outro vizinho e conta de outro jeito. Por quê? Porque são pontos de vista diferentes. É claro que eu estou comparando mal, porque nesse caso aí, esses vizinhos que estão contando este fato não estão se baseando em fontes, não estão se baseando em pesquisa, estão se baseando em experiências pessoais com aquele acontecimento. O historiador não. O historiador se utiliza de fonte,
se utiliza de pesquisa, se utiliza de materiais, se utiliza de monumentos, se utiliza de testemunhos orais. Então, há diversas fontes para se contar a história e esses historiadores, com fontes diferentes, chegam a conclusões diferentes a respeito de um mesmo evento. Ok? Bom, segundo conceito que é importante a gente entender é que o texto é as reformas religiosas na Europa moderna. Então, o conceito de era moderna é um conceito importante porque ela faz uma delimitação temporal, ela faz um recorte cronológico. Ela está dizendo que essa reforma aconteceu dentro de um determinado período, um período específico, com com características específicas desse período, e por isso essas reformas elas vão dialogar com esse período, elas vão dialogar com essas características, elas vão dialogar com o espaço geográfico em que elas acontecem. Então, o que é a Era Moderna? Né? De modo geral, é aquele período intermediário entre o fim da Idade Média e o início da Era Contemporânea. Né? O marco temporal comum, que é usado inclusive no ensino médio, quando vocês estudaram isso, é que a Era Moderna se inicia em 1453, com a queda de Constantinopla, né? Com as invasões do exército turco-otomano ali na região da Constantinopla, marcando o fim do Império Bizantino, né, que era o Império Romano no Oriente. Tem um livro aqui que é muito bom sobre isso, de Bizâncio para o Mundo. Né? Então, geralmente esse é o marco, né, 1453, e vai até 1789 com a Revolução Francesa. Tá? Agora, esse marco ele é muito discutível, né? Alguns historiadores vão dizer que, na verdade, a Era Moderna é só um período intermediário, é um período de transição suave entre o período medieval e o período da Era Contemporânea, que se inicia em 1789. Porque não existe ali, segundo alguns historiadores, por exemplo, Jacques Le Goff, um historiador francês, não existe ali necessariamente uma modificação nos modos de produção, não existe ali uma modificação das formas de relações sociais ainda. Então, ali é um período, na verdade, é um período de transição do fim do medievalismo. Tem um livro do Le Goff chamado Uma Longa Idade Média, que ele aborda justamente isso, essa questão de não haver grandes mudanças, grandes modificações estruturais na Europa Ocidental nesse período de 1453 até 1789, que 1789 aí sim seria a grande ruptura, né? A grande mudança, porque a partir daí você vai ter uma série de eventos que vão modificar realmente o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Ok? Agora, existem outros historiadores também que afirmam que essa Idade Moderna... E veja, gente, é importante a gente saber que todos esses marcos temporais são construídos a posteriori, né? Ninguém ficava lá na Idade Média dizendo assim, poxa, tô aqui na Idade Média, né, velho? Era das trevas, poxa, maior dificuldade e tal. Não, porque ninguém considerava a era que estava vivendo a Era das Trevas, né? Ou a Idade Média. Esses são marcos temporais a posteriori, que vão ser dados ali no período iluminista. E o próprio nome Era Moderna é para causar um contraste com a Idade Média, né? Quer dizer, existe aí uma representação qualitativa, né? O moderno geralmente é elogioso. O moderno ele está em detrimento ao ultrapassado, está em detrimento ao antigo, está em detrimento ao superado. Então, quando se fala desse período como Era Moderna, está se fazendo um elogio a esse período. É um marco qualitativo também, não apenas temporal. Agora, o que a gente tem também é que alguns vão dizer que essa Era Moderna ela já se inicia um pouco antes, né? E ela tem outras marcas também, não é só a queda de Bizâncio que marca essa Era Moderna, né? O início da Era Moderna. Por exemplo, a gente tem o fenômeno das grandes navegações, que começa ali por volta do início do século XV, né? 1415, por exemplo, você já tem Portugal ali descobrindo Ceuta e iniciando ali aquilo que viria a ser o seu império ultramarino.
Outra coisa que você vai ter ali é os sistemas pré-capitalistas, principalmente na Península Itálica, com os banqueiros genoveses, com as cidades ali que financiavam as grandes navegações. Então você já vai ter ali um princípio de pré-capitalismo. E outra coisa que vai acontecer nesse período também é uma ascensão da burguesia, né? A chamada a burguesia que está florescendo nesse momento, né? A burguesia emergente que está surgindo nesse momento e que vai ser responsável também pelas mudanças, pelas transformações dessa transição de Idade Média para a Idade Contemporânea. E por fim, você tem essas reformas na Europa, as chamadas reformas protestantes. Alguns historiadores vão usar o termo no singular, outros vão usar o termo no plural, porque entende-se que essas reformas não são algo monolítico, não são algo em bloco, são processos que estão acontecendo de diferentes formas, influenciadas por diferentes circunstâncias em diferentes lugares da Europa Ocidental. Essa reforma protestante que ocorre, ou essas reformas, elas são restritas ali à Europa Central, ela não chega até o leste europeu, porque o leste europeu ali, principalmente a região da Rússia e todas aquelas regiões do leste estavam sob o domínio religioso, né? Estavam ali vivendo sob a religiosidade da Igreja Ortodoxa. Ela também não chega nas penínsulas itálicas e nem na Península Ibérica, né? Você não tem reforma protestante na Itália, não tem reforma protestante nem na Espanha, nem em Portugal. Então ela se resume ali às regiões britânicas, né? Inglaterra, Escócia, se resume à Alemanha, né? E a França, né? Então são os lugares, Suíça, Países Baixos também, Holanda, Dinamarca, Suécia. Então ela se resume, Bugres, né? Ela se resume a essas regiões e não se expandem, não é uma reforma global. Posteriormente, obviamente, vai atingir outros países, mas bem posteriormente que vai atingir outros países. No momento ela está, pelo menos nos 2 primeiros séculos da reforma, ela ocorre com diferentes tonalidades, com diferentes impactos nesses países que eu citei. Ok? Bom, e aí a gente vai para a historiografia dessa reforma, né? O professor Rodrigo, ele vai estabelecer algumas delimitações. Ele vai dizer que essa historiografia ela é dividida em 3 tipos de abordagens, né? Primeiro, as abordagens mais tradicionais, as abordagens que são narrativas que vêm desde o início da reforma ali, do século XVI, século XVII, e que geralmente está ligada à fé e à necessidade de consolidação dos ideais reformistas. Ok? Então você tem essa historiografia mais tradicional ligada a isso. Depois você tem as abordagens mais institucionais. O que são as abordagens institucionais? É cada denominação contando sua própria história, né? Esse é um fenômeno muito comum e muito é um complicador para estudar denominações religiosas. Por exemplo, eu estou dando aula de história dos batistas também, e é muito complicado você encontrar uma historiografia isenta, porque geralmente quem escreve, quem se interessa para escrever sobre a história dos batistas, são historiadores, principalmente, falo em material em português, naturalmente, material em inglês tem muito, material em espanhol tem muito, mas em português, de modo geral, quem se interessa para escrever são historiadores ligados à denominação batistas, né? E às vezes nem historiadores, são teólogos que resolvem lá contar de forma factual e muito superficial a história dos batistas, tá? E quase sempre de forma muito chapa branca, né? Contando a história de maneira, obviamente, a elogiar, beneficiar a denominação, e isso se dá em outras denominações também, né? Metodismo, calvinismo. Então, de modo geral, a história contada a partir da própria instituição, até o catolicismo romano é assim, né? Ela vai privilegiar essa instituição, ok? E por fim, a gente tem as abordagens do século XX, já tocadas por aquela ruptura que ocorre na história, representada principalmente ali pela Escola dos Análises na França, né? Que rompe com o modelo tradicional positivista de historiografia, né?
positivismo na historiografia era algo que exigia uma impessoalidade e exigia que a história fosse narrada apenas a partir de documentações oficiais. Então, os historiadores ali da Escola dos Análises, o próprio Mark Bloch, o Brodel e outros, né, historiadores importantes ali desse período, eles vão começar a se utilizar de outras fontes, né? Fontes orais, monumentos, produções artísticas. Então, há uma série de fontes ali, há um aumento das fontes, das abordagens, dos paradigmas historiográficos para se estudar a história. Obviamente, esse não é um curso de história, então a gente não vai se aprofundar exatamente nisso, mas se alguém tiver curiosidade, tem um livrinho pequeno de um autor chamado Peter Burke, chamado A Escola dos Análises, que vai falar sobre essa revolução na historiografia moderna que ocorre no século XX. E com isso você tem ali, nessas abordagens do século XX sobre a Reforma Protestante, você vai ter mais problematizações, você vai ter umas abordagens mais ligadas às contradições do período, abordando a partir de outros paradigmas, do paradigma classista, a partir de outros olhares, de outras mentalidades, a partir de outros modos de ler a história. Então isso vai enriquecer muito essa historiografia sobre a Reforma Protestante e, de modo geral, os livros que a gente estuda nessa disciplina são desses períodos, ok? Então, esses são os conceitos básicos que a gente precisa para entendermos o texto. Agora vamos ao texto em si, tá? O texto é esse aqui, As Reformas Religiosas na Europa Moderna, Notas para um Debate Historiográfico, do Rodrigo Bentes Monteiro, que é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, faz parte do departamento da Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui de Niterói. Aqui de Niterói, que eu quero dizer, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não estou em Niterói, eu estou em Nova Iguaçu. Mas é isso. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, vamos pensar algumas abordagens. Ele vai falar de alguns historiadores, né? O primeiro historiador que ele vai falar é o Leopold van Ranke, né? E o Leopold van Ranke, ele é de uma tradição positivista e iluminista, e ele se pretende escrever uma história da Reforma impessoal, né? Isso faz parte desses modelos historiográficos do final do século XIX, do meados para o final do século XIX. Então ele pretende escrever uma história da Reforma que seja impessoal. Agora tem dois problemas aí. O primeiro é que o berço da Reforma Protestante, pelo menos dentro da visão do Leopold van Ranke, é a Alemanha, e ele é um autor alemão escrevendo no período da unificação da Alemanha, que precisa criar também para essa Alemanha que está se unificando, né, identidades mais profundas, especialmente identidades religiosas. Então, o texto do Van Ranke, ele tem alguns problemas, né? Primeiro, o texto dele é muito elogioso à figura de Lutero. Então, boa parte da historiografia que nós conhecemos, que santifica a figura de Lutero, que elogia a figura de Lutero, vem dessa matriz, né, do Van Ranke. Outra coisa é que o texto dele está muito ligado a questões nacionalistas desse período. Então, o texto dele sobre a reforma é extremamente elogioso. A história da reforma contada por ele, ela tem essa centralidade germânica, ela ocorre ali na região da Alemanha, então ela segue essa centralidade. Outra coisa, o texto dele preconiza que essa reforma é um movimento de cima para baixo, né? Então é um movimento iniciado ali, o start desse movimento é o Lutero. Ele dá pouca importância à questão dos pré-reformadores, o texto dele não trabalha essa questão, que é uma questão importante para estudar a reforma protestante, o papel dos pré-reformadores, o papel das cisões que estavam ocorrendo na Igreja Católica desde o século XIII, com os franciscanos, as ordens, os valdenses, e mais tarde os personagens que se levantaram contra alguns desmandos católicos, como o Ian Hus e o Wycliffe, enfim. Então, tudo isso fica de fora. Então, parece que a reforma protestante foi algo que Lutero tirou
da cartola, tirou do bolso da casaca e de repente foi lá e deu start em todo um processo que é muito mais longo, que é muito mais complexo, mas que nessa historiografia do século XVIII está sendo ignorado ainda. Um outro texto do final do século XVIII, uma outra forma de contar a reforma protestante, do final do século XVIII para início do século XX já, é a abordagem do Ernest Trautschel. Trautschel, ele era um filósofo, um teólogo, ele não era historiador, e por isso a forma dele contar a reforma, ele ignora um pouco os personagens da reforma e se prende muito mais aos debates teológicos que a reforma suscitou, né? Antes da reforma, ou pelo menos num determinado período, né? Antes da reforma é incorreto dizer, mas os debates teológicos, na visão do Trautsch, né? Já tem outros historiadores que contestam isso, né? Há historiadores, por exemplo, que vão afirmar que a Idade Média era plena de debates teológicos, né? Então haviam muitos debates teológicos, haviam muitas discordâncias, mas na visão do Trautsch, esses debates eles só começam a aparecer a partir da Reforma Protestante. O Trautsch é um daqueles teólogos que vão entrar ali ele vai entrar ali naquele saco de gato que o pessoal coloca vários teólogos, chama de liberalismo teológico, né? Eu sempre costumo dizer que isso não existe. Liberalismo teológico é tudo aquilo que a gente toda aquela teologia que a gente não concorda, né? Que os teólogos mais tradicionais não concordam, então chama de liberalismo teológico. O Barth é liberal, o Bonhoeffer é liberal, o Bultmann é liberal, o Tillich é liberal, então coloca todo mundo ali no saco de gato, mas é uma série de teologias diferentes, de abordagens teológicas diferentes, e que acabam sendo todas elas colocadas dentro de uma delimitação ali, onde nem sempre elas cabem, diga-se de passagem. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando dessa abordagem do Trautschel. O Trautschel era muito amigo do Weber, né? O Max Weber, que também escreve um livro importante sobre o protestantismo, talvez um dos grandes clássicos da sociologia moderna, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Um livro ali do comecinho também do século XX. Então, a gente tem aqui já uma abordagem muito tradicional, uma abordagem muito teológica. Isso do final do século XIX, da meados do século XIX para o final do século XIX. Agora, já no início do século XX, o professor Rodrigo ele vai abordar 3 historiadores do século XX que vão ter uma abordagem já diferente da história, né? E aí a gente já entra naquelas subdivisões da escola dos análises, né? Então, uma historiografia muito mais voltada para a história cultural, né? Então, não vai ter a abordagem política que o Rank dá, nem a abordagem teológica que o Trautsch dá, mas vai ter uma abordagem agora dentro da história cultural, a Reforma Protestante como um evento cultural, como um evento que ocorre dentro de determinadas delimitações culturais. Esses 3 historiadores do século XX que ele aborda é o Délio Cantimori, historiador italiano, o Lucien Febvre, que é um historiador francês, famoso historiador sobre a Revolução Francesa, e o historiador franco-alemão Hubert Gedin, né? Então, esses 3 historiadores eles vão trabalhar questões diferentes a respeito da Reforma Protestante. O Cantimori ele é um historiador italiano e ele vai dar uma ênfase ao humanismo, né, como um dos pilares da Reforma Protestante, né? A gente sabe que há uma mudança de paradigma entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na Idade Média, você tem uma sociedade basicamente teocêntrica, uma religiosidade teocêntrica, né? Uma teologia de cima para baixo, né? A partir da visão de Deus e em detrimento do ser humano. E na Idade Moderna você vai ter uma ressurreição dos padrões humanistas, né? Principalmente ali com o Renascimento italiano. Cantimori é italiano, ele está escrevendo a partir dessa delimitação, e ele vai dizer que sem o humanismo não haveria reforma protestante, porque o humanismo coloca de volta o homem como centro das discussões teóricas, filosóficas, historiográficas do século XVI.
Então, se o homem é o centro da discussão, a reforma protestante ela vai abordar muito essas questões. Primeiro, por ela ser anti-institucional, né? A reforma protestante ela está batendo de frente com a instituição, com o establishment, né? Sendo anacrônico, usando um termo que não existia na época, mas ela está batendo de frente com essa instituição. Então, o ser humano é mais importante do que essa instituição. A percepção medieval era que a igreja, tendo controle sobre os poderes desse mundo e os poderes do mundo vindouro, né, do paraíso, do céu, do purgatório, enfim, esses mundos vindouros, né, esse que vem depois da morte, a igreja, ela, o mais importante era Deus, era a igreja, e o ser humano era delegado a um patamar muito inferior, onde não havia importância. E a reforma, ela vai trabalhar esse humanismo quando ela vai pensar no que é o homem, onde ela vai pensar nessa antropologia teológica da formação do homem, onde ela vai pensar em termos de liberdade para o homem, onde ela vai pensar a fé como elemento salvífico primordial. Então, esse elemento salvífico não é mais a instituição, não é mais a igreja, mas é a fé do ser humano. Então, de certa forma, a reforma protestante ela dialoga com o humanismo a partir dessas ideias. Que mais? O Cantimore ele faz essa abordagem, ele inclusive cita muito Erasmo de Roterdã, que era próximo dos reformadores, né? Era amigo de Lutero, depois eles rompem, o Erasmo se decepciona com o Lutero. Erasmo é um holandês, né? Um famoso humanista holandês, que escreve um livro que até hoje é um livro básico, né? Que todo mundo precisa ler, chamado Elogio da Loucura. Então, se você não leu, se você não tem, também é um livro que tem versões muito baratinhas dele, por esses, como é que é? Essas versões Kindle, né? Você consegue aí a menos de R$ 5 a versão desse livro e vale a pena dar uma lida, ok? Bom, e aí você tem o Lefebvre, né? O Lucien Febvre, que também ele vai dar outra abordagem, né? Qual é a abordagem do Febvre? Ele vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa ler a Reforma Protestante, a gente precisa pensar a Reforma Protestante a partir dos seus motivos específicos e não dos seus motivos gerais. O que é que ele está fazendo aí? Ele está fazendo um desmembramento. Ele está dizendo que a Reforma Protestante ela ocorre em diferentes países por motivos diferentes, por motivos completamente diferentes de um país para outro. Por quê? Porque no século XX você já tinha as abordagens classistas, que davam motivos gerais para a reforma protestante. Então, por exemplo, os motivos eram a opressão, era o esvaziamento desse pré-capitalismo pelo Concílio de Latrão, né, que tinha proibido o empréstimo a juros. Que mais? Pela questão das vendas de indulgências, então se dá em regiões diferentes os mesmos motivos. O Lucien Febvre ele vai pesquisar a reforma na França e ele vai dizer, olha, na França aconteceu por esses e esses motivos. Por exemplo, ele vai dizer que na França os motivos específicos têm muito a ver com o misticismo que já acontecia no meio do povo, suscitado principalmente por obras como A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis. Então ele vai dizer que já havia ali no meio do povo uma insatisfação religiosa com a forma como a igreja católica, apostólica romana, ministrava os sacramentos. Então já estava acontecendo, na visão do Febvre, ali no meio do povo, uma espécie de, vamos delimitar essa expressão, tá? Não é essa expressão que eu vou falar agora, não tem a ver com a sua visão disso, religiosa, mas uma espécie de avivamento ali no meio do povo, e por isso a reforma encontra ali, né, caminhos, né? Você já tinha, por exemplo, o fenômeno do jansenismo, que já era uma espécie de catolicismo místico. Então a reforma encontra ali caminhos para... O jansenismo é mais do que um catolicismo místico, né? Um catolicismo calvinista. Então a reforma encontra ali caminhos para acontecer ali na França, muito mais no meio do povo do que propriamente a explicação clássica da Universidade de Paris, do Théodore Beza e aquela questão toda de como geralmente a historiografia clássica contava a reforma.
E outra coisa também, havia um choque com a crise moral que assolava a igreja naquele momento. A gente não pode esquecer também que um pouquinho antes da Reforma, alguns séculos antes da Reforma, um século antes da Reforma, você tinha um conflito ali entre França e Inglaterra, a famosa Guerra dos 100 Anos, que acaba um século antes da Reforma, se eu não me engano. Não sou muito bom com data não, né? Historiador não é calendário. Mas um século antes da Reforma, e que já havia gerado ali uma cisão, uma ruptura, com aquela questão dos papas franceses e italianos, né? Você tinha um papa em Avignon e um papa em Roma. Então você já tem aí esse histórico de decepção, de frustração, de transformação cultural. E você vai dizer assim, ah, professor, mas 100 anos é tempo pra caramba, os caras já esqueceram. Muito pelo contrário. História cultural, ela sofre transformações de longa duração em longos períodos. Então, é muito provável que essas rupturas tivessem acontecendo ali ao longo de todo esse período, ok? Então, a explicação do Febvre, da reforma na França, vai se tornar modelo para explicar em outros lugares. Por exemplo, a Inglaterra, a reforma inglesa, ela está muito ligada a questões do pré-capitalismo, sim. A reforma na Alemanha, não. A reforma na Suíça, na Escócia, não. A reforma na... Por exemplo, se a gente adotasse o modelo clássico, né, até a percepção marxista de explicação para a reforma se dá por conta dos impedimentos ao capitalismo estabelecidos pelo Concílio de Latrão. Vamos supor que a gente adotasse isso para todos os lugares. Então teria que ter tido reforma principalmente na Península Itálica. Porque na Península Itálica, nas cidades-estados, você ainda não tem a Itália vai se unificar bem depois, mas você tem as cidades-estados que são extremamente capitalistas, como Gênova, Veneza, Florença, e você não tem reforma protestante ali. Ali continua o modelo católico. Então o que é que isso mostra? Que o Concílio de Latrão não era um impedimento para os banqueiros. Eles continuavam emprestando a juros, eles continuavam negociando, os sistemas pré-capitalistas continuavam acontecendo. Então, esse modelo em bloco de explicação não serve. Preciso pensar a reforma a partir de diversos modelos diferentes para cada região. Ok? E por fim, a gente tem a abordagem do Delumeau, né? O Delumeau, ele também é um historiador francês, o Jean Delumeau, dessa mesma escola. É um camarada que escreve sobre diversos assuntos, né? Tem um livro clássico dele que é sobre a história. Acho que é o Delumeau que escreve. Não, tá, estou confundindo com o Philippe Arrière. Tenho que olhar ali atrás. Sim, o Delumeau tem uma obra famosa dele sobre a civilização no Renascimento, né? Que aborda justamente esse período e que é uma obra também básica, fundamental. Não sei se tem ainda em catálogo. Eu devo ter o livro completo em PDF. Se alguém se interessar, coloca aí nos comentários que eu mando para vocês. Então, é um livro interessante. Eu não sei se tem para comprar em algum lugar, porque eu não sei como é que está aí o relançamento, né? E o Delumeau, ele vai ter uma outra abordagem, né? Quer dizer, ele vai ter outra abordagem. Ele vai ter uma série de abordagens, algumas muito parecidas com a do Febvre. Ele também vai problematizar as explicações mais tradicionais, principalmente a luta entre igreja e burguesia. O Delumeau vai dizer que isso também não é uma explicação que cabe em todos os lugares. Por exemplo, se tem a própria Alemanha, que ainda não tem uma burguesia formada nesse período, né? Uma alta burguesia, como você tem na Itália, onde não acontece reforma nenhuma. Então ele vai dizer que isso não é uma explicação também que sirva para todos os casos, né? E ele também vai para essas explicações do misticismo que já existia no povo, né? Essa insatisfação com a forma religiosa. O Delumeau, ele aborda um conceito desenvolvido por um historiador italiano chamado Carlos Ginzburg, né? Que aqui citam até o livro dele, Formiggio e i Vermi, né? Que é esse livro aqui, O Queijo e os Vermes, né? O cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, tá? Então é um livro que acho que tem em catálogo ainda, da Companhia das Letras. E o que acontece? Qual é esse conceito? É o conceito de circularidade cultural, né?
O que ele está dizendo? Ele está dizendo o conceito de circularidade cultural ele está dizendo é um conceito que a gente usa para estudar, por exemplo, história do Brasil, construção de identidade nacional, e que também serve para estudar a história do protestantismo. Por quê? Porque ele está dizendo que no meio do povo, né, por exemplo, a abordagem marxista da cultura quase sempre vai dizer que a cultura ela vem de cima para baixo, né? Ela é formada pelas classes mais altas, ela é construída pelas classes mais altas e o povo é obrigado a absorver, ela é jogada ali para o povo absorver. O Ginsburg, quando ele desenvolve esse conceito de circularidade cultural, né, ele está dizendo que não, que há um intercâmbio aí, né, que a cultura do povo chega nas classes mais altas e também transforma a cultura das classes mais altas. O que ele está querendo dizer? Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem o funk, que é um fenômeno cultural das periferias e que chega nas festas da zona sul da cidade, né? Então, quer dizer, isso aí é um exemplo de circularidade cultural. Ele está dizendo, com esse exemplo, que a reforma ela não começa necessariamente nos reformadores, mas essa reforma começa no povo. Havia no povo ali uma insatisfação profunda com a igreja pelos mais diversos motivos, alguns deles motivos puramente religiosos e espirituais. É aquela pessoa que ia na missa, né? Claro que eu tô mal comparando, mas é aquela pessoa que ia na missa e falava assim, ai, não senti a presença de Deus hoje, aqui na missa, né? Hoje em dia tem isso nos cultos, né? O pessoal vai nos cultos, não senti nada. Então, essas pessoas começaram a ter essa insatisfação começou a gerar novas articulações religiosas no meio do povo, a partir de obras que já circulavam naquela época, e quando a reforma protestante surge, ela na verdade surge como resposta a essas insatisfações que já estavam ocorrendo no meio do povo. Ok? Aí você tem o Hubert Gedan, né, que é o outro historiador em que ele estabelece um outro conceito, que é o conceito de reforma católica, né? Ele é o historiador franco-alemão, ele vai trabalhar ali a questão de como a Igreja Católica, a reforma aconteceu na Igreja Católica posteriormente, principalmente ali com a Contra-Reforma, né? O Concílio de Trento, o estabelecimento das ordens jesuítas, né? Então, a mudança nos cléros seculares, né? Então, há uma reforma acontecendo também na Igreja Católica e ele trabalha essa nova Igreja Católica, essa nova reforma. Ok? O que mais? Acho que é isso, gente. Acho que esses são os principais conceitos que a gente abordou, né, sobre a reforma protestante. Se você não leu o artigo, agora leia, já com uma chave de leitura, uma percepção melhor do que o artigo está dizendo, tá? É importante a leitura, esse texto será cobrado em prova, naturalmente, então eu conto com a leitura do texto, vou mandar os slides lá para o grupo também, para que a gente tenha aí um aprendizado cada vez mais facilitado, ok? Se você não participou da aula ao vivo, e a aula ao vivo acaba sendo o lugar para esclarecimento de dúvidas, para aprofundamento das discussões, e tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, deseja fazer alguma pergunta, você pode colocar ou aqui na faixa de comentários, aqui embaixo, ou você pode colocar lá no grupo. Eu até aconselho que você coloque no grupo, porque isso vai facilitar você ser respondido, porque eu raramente venho aqui nesse porãozinho aqui, que é esse canal no YouTube, só para os alunos. Então, eu raramente passo aqui, só entro aqui mesmo para colocar o vídeo, tá? Não precisa acionar sininho, compartilhar, nem fazer nada disso, que eu não sou youtuber, eu só estou sendo forçado a ser youtuber porque preciso colocar a aula gravada aqui para vocês, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.